Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula do Instituto Teológico Quadrangular da região 736. E hoje nós estaremos começando o capítulo 5, né? Estamos dando continuidade nessas aulas. E você que ainda não assistiu o capítulo 1 até o capítulo 4, volta lá no vídeo, volta lá aqui na página da nossa igreja, assista os outros vídeos, combinado? Para que você possa se atualizar. Estamos chegando na reta final do nosso curso. Nós temos apenas mais 2 aulas para completarmos essa etapa desse módulo, tá joia? Então, todos vocês precisam agora, nesse momento, estar atentos, porque agora é o finalzinho do nosso curso. Então, vamos lá com garra, com coragem, sem desânimo, porque Deus tem muito mais para nós, amém? Se preparando como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, amém? Em nome de Jesus, muito bem. Então nós vamos orar agora para nós darmos início à nossa aula. Senhor Jesus, na Tua presença nós queremos colocar as nossas vidas nesse momento. Abençoe agora cada um dos meus alunos, cada pessoa que está ouvindo esta aula. Que o Espírito Santo esteja, Senhor, nesse momento trazendo sabedoria, discernimento, entendimento. Que a Tua palavra, Senhor, fique gravada, que aquilo que precisa ser aprendido, precisa ser praticado, precisa ser assimilado para que possamos estar sendo preparados como obreiros da Tua casa. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Então vamos lá, nós estamos no capítulo 5, como eu havia dito, na página 69. E hoje o tema desse capítulo é esboço, o material utilizado e as palavras do sermão, tá joia? O que nós vamos ver a partir de agora? O que é esboçar? O que é esboço? Né? Esboço é o aspecto inicial do sermão, né? Que nós vamos fazer o que com esse esboço? Nós vamos colocar no papel. Esboçar é ter uma lógica, saber uma sequência, né? É colocar no papel as suas ideias. É estabelecer de forma resumida as ideias principais do seu sermão. Então, aquilo que você colocou já está na sua mente, você precisa colocar isso no papel. Então, isso é preparar um esboço. E o esboço, ele tem uma sequência, um corpo, uma estrutura, melhor dizendo, né? E esta aula nós vamos ver essa estrutura, nós vamos conversar um pouco sobre como fazer esse esboço, como esboçar essas ideias, como passar para o papel aquilo que está na minha mente. É uma das dificuldades, às vezes, que os pregadores encontram, porque tem aquela ideia, ai, que benção, quero falar sobre isso. Mas se não colocarmos no papel, não organizarmos, não estabelecermos critérios, não resumirmos a nossa ideia, nós acabamos fugindo dela, né? Então a gente precisa se centralizar nisso, certo? Então o que é esboçar? É isso, colocar no papel a sua ideia. Quais são as características de um esboço, gente? Tranquilíssimo isso, ó. O esboço, ele precisa ser fácil de ser seguido. Como assim fácil de ser seguido? Eu preciso deixar as pessoas que estão me ouvindo, elas vão seguindo comigo, é a minha ideia. Então ela tem que ser lógica. Às vezes a gente começa a pregar e se perde, né? Se perde no assunto. Vai lá de Gênesis, vai para Hebreus, para Apocalipse, mistura tudo e se perde. Então, para que eu não me perca, eu tenho que ter um caminho. E eu preciso deixar fácil as pessoas que estão me ouvindo seguir esse mesmo caminho que eu já tenho ele em mente. Então eu não posso fazer muitas confusões, eu tenho que ir direto no meu caminho que eu preciso. Então o esboço precisa ser fácil de ser seguido pelas pessoas que estão me ouvindo. Combinado? Qual que é a segunda questão? Fácil de ser ouvido. Muitas vezes o pregador, ele fica cansativo. Por quê? Porque repete muito. Ele fala as mesmas palavras, fala palavras diferentes que significam a mesma coisa, né? A mente humana, ela aprecia uma ordem e um propósito. Todo mundo que está ouvindo a gente, a pessoa vai fazendo uma sequência de assuntos.
E ela presta atenção naquilo que chama atenção. Aquilo que não chama atenção, ela se distrai muito facilmente. A nossa mente se distrai muito facilmente. Você está agora assistindo a minha aula aí e pode estar pensando, nossa, eu tenho que cozinhar feijão, nossa, eu tinha que fazer um negócio disso no trabalho, esqueci do negócio no trabalho. Né? Eu tenho um monte de coisa para acontecer. Você está ouvindo uma galinha, um som de carro aí no fundo do áudio. E daí você começa a se distrair. Então, o que a gente precisa? Deixar o ouvinte, o sermão fácil de ser ouvido. Combinado? Por quê? Porque é uma grande responsabilidade. Quando eu deixo ele claro, como a gente falou várias vezes já nas nossas aulas, tem que ser claro, tem que ser objetivo, né? E quando o sermão ele tá claro, ele tem uma linha reta, né? Sabe, fácil de ser seguido, ele também fica fácil de ser ouvido, a pessoa vai assimilar facilmente aquilo que a gente está ensinando. Outro ponto é fácil de ser entendido. Então ele tem que ser fácil de ser seguido, fácil para ser ouvido e fácil para ser entendido. O pregador não deve usar termos ou expressões que desconheça. Tanto ele desconheça ou até ele conheça. Mas o que vai acontecer? Ele conhece, mas o ouvinte não conhece. Aqui na apostila eu encontrei hoje uma expressão que depois a gente vai falar sobre ela. A expressão que eu encontrei foi ogiva. Talvez você nunca tenha ouvido falar e é uma palavra que a gente não tem costume no nosso vocabulário. Depois a gente vai falar o que significa ela. Mas quando eu uso expressões de difícil entendimento, o sermão não fica claro. E para esse sermão ficar claro, ele precisa ter uma direção, ser fácil de ser seguido, ele precisa ser fácil de ser ouvido, precisa ser fácil de ser entendido. Tá joia? Então procure conhecer o seu público para saber se ele sabe ou não o que você está falando e você também saiba o significado das palavras que você vai pregar. Não pode ser confuso. E a última coisa que ele precisa ser é breve. Vamos lá, volta lá. Fácil de ser entendido e breve, né? Então, quando eu preparo um esboço, eu tenho que ter isso na minha mente, que o meu sermão, que a minha pregação, ela precisa ser fácil de ser seguida, fácil de ser ouvida, fácil de ser entendida e breve. Eu tenho um tempo determinado para aquilo. Gente, não é no muito falar que a pessoa vai entender, é na maneira correta, né, de falar, sendo objetivo, certo? E agora a apostila traz a composição de um esboço. Vamos ver lá. Olha, o esboço, essa questão de composição, o que significa isso? Talvez você diz assim, mas o que é composição, pastora? Composição é a maneira que você vai pôr no papel, tá? É que eu não tenho como escrever para você aqui, mas tá ali, ó. Eu coloquei dessa maneira que tem que ser no seu esboço, ó. Lá na revista de vocês, na apostila, na página 70, está bem detalhado isso. Então, o meu esboço, a primeira composição dele, a primeira estrutura dele vai ser pontos principais. Esses pontos principais, eles são organizados, eles têm a estrutura e eles são escritos de qual maneira? A gente vai usar os algarismos romanos, tá? Então, a gente vai sempre colocar lá 1, 2, 3, que são os pontos principais. Qual é o ponto principal da minha aula? Eu coloquei ali, ó. Fui colocando o primeiro slide, o segundo slide, daí eram os pontos principais. E daí eu fui selecionando. Aqui nessa aula, como eu montei o slide, eu não coloquei essas referências aí, 1, 2, 3. Mas quando você for escrever o seu esboço, você vai colocar lá o tema principal, né? Fé, por exemplo. E você vai colocar fé, principal ponto, a fé em Deus. O segundo ponto, a fé em Jesus. Terceiro ponto, a fé no Espírito Santo. Vamos dizer assim, não é isso, não estou fazendo essa mensagem, mas um exemplo. Daí, depois esses algarismos romanos que você pegou os pontos principais, você vai colocar os subpontos, que é baseado nesses pontos, e eles vão ser compostos ou escritos ali no seu esboço usando as letras do alfabeto, mas letras maiúsculas.
E depois vão ser os auxiliares maiores. O que seriam esses auxiliares maiores? Dentro daquilo ali, que você já colocou o ponto principal, a fé em Deus, e você vai colocar a fé em Deus na luta, letra A, letra B, na dificuldade, letra C, no dia mal, né? Daí você vai lá para os auxiliares maiores. Depois disso, você vai colocar lá a fé em Deus, que você já colocou lá, já colocou em dias maus, em dia de tribulação, em dia de luta. Você vai colocar a luta dentro de casa, a luta no trabalho, a luta na igreja. Daí você vai colocar número 1, 2, 3 e 4. Dentro desses 1, 2, 3 e 4, você vai colocar os auxiliares menores, que seriam como? Seriam no trabalho, quando acontece isso, isso e isso, letra A. Na igreja, quando acontece isso, isso e isso. E você vai determinando ali pelas letrinhas minúsculas. Gente, isso é uma composição, um exemplo de composição. É claro que, né, não são usados para sempre. Você vai ficar mais fácil de você discorrer um sermão. E nós vamos ver mais para frente os tipos de sermão. E quando nós aprendermos melhor os tipos, vai ficar mais claro essa composição. Talvez agora ela te pareça assustadora, mas ela não é. É tranquilo para a gente fazer. Nós vamos ver agora alguns exemplos aqui, tá? Para ficar mais claro para você. Vamos ver lá, eu montei ali, ó. Exemplo de esboço. Dentro dessa composição que eu acabei de explicar para vocês, vai ser assim, ó. Primeiro passo. Escolha um texto bíblico. Aqui a revista traz para nós como exemplo o texto de João 14,16, que diz assim, ó, muito tranquilo para a gente, você já conhece, mas eu quero ler com você. Diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, tá? Então ali nesse esquema da apostila, ele traz aqui para nós, vamos lá, para o nosso slide para eu mostrar para vocês certinho. Primeiro passo, escolhi esse texto, onde Jesus fala que ele vai enviar outro consolador para nós. Segundo passo, eu vou escolher um título para esse texto de João 14. Jesus, a resposta para tudo. Ele escolheu esse tema. Esse título seria o quê? A temática principal. Eu quero falar que Jesus é a resposta. Essa é a temática principal, essa é a essência do meu sermão. Esse é o propósito, lembra do objetivo que a gente falou que tem que ser claro? Então, eu tenho que ter esse objetivo, lembra disso, gente. Oração, jejum, lembra que a gente já falou? São passos. Agora eu tô na hora de esboçar, então eu já fiz tudo isso. Eu já tenho na minha mente, no meu coração que eu tenho que fazer. Segundo passo lá, Jesus é a resposta para tudo. Agora o terceiro passo, anote os pontos principais. Olha ali os algarismos romanos. Jesus o caminho, Jesus a verdade e Jesus a vida, tá? Então eu separei os pontos principais que eu vou explanar, que eu vou discorrer durante a minha mensagem, durante a pregação. Eu vou falar que Jesus é o caminho, vou falar que Jesus é a vida, né? E vou falar que Jesus é a verdade, né? Quarto passo, coloque subpontos. Agora, olha lá, o ponto 1 pra gente. Jesus é o caminho. Eu só coloquei aí no slide, esse aqui na apostila de vocês, ele tá fazendo todos os detalhes de todos, mas olha ali para vocês observarem. Eu coloquei pra gente poder entender melhor. Jesus é o caminho. Letra A com letra maiúscula, o caminho que leva a Deus. E depois, dentro dessa letra aí, eu vou explicar qual é o caminho que leva a Deus. Eu posso colocar 1, a oração. 2, leitura da palavra. 3, fazer parte do corpo de Cristo, participar da igreja. Então, esses 3 seriam decorrer a continuação, a explicação ou a aplicação do quê? Do Jesus é o caminho, não é verdade? O caminho que leva para Deus, daí eu vou explicar. Depois o caminho único, né? Qual que seria esse caminho único? Daí a gente vai falar, porque lá nós vamos usar ilustrações, vamos usar aplicações. Quando eu for aplicar, eu vou colocar lá 1, 2, 3, tá? Mas o meu ponto principal é o quê?
é usado lá como algarismo romano, depois as letras maiúsculas, depois dentro daquelas letras maiúsculas eu vou discorrer aplicando com os números, e se necessário for, eu vou colocar A, B, C e tal, por essa ordem minúscula. Mas se necessário for, nem sempre é, né? Uma observação que aqui a revista traz, a apostila de vocês traz muito clara para nós, é o seguinte, uma observação muito importante. Você não pode apenas colocar um ponto apenas. A mensagem tem que ter de 2 a mais, tá? Então, por exemplo, eu vou pregar Jesus é o caminho, eu vou pegar esse texto aí e eu vou falar Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Vamos pegar esse versículo, por exemplo. Daí eu vou discorrer 1, 2 e 3, meus pontos principais. Pode ter 4, 5, pode ser 10 pontos principais, não tem problema. Mas quanto mais pontos principais tiverem, mais eu vou ter que explanar. Então eu tenho uma pregação mais longa, né? Então você precisa resumir o máximo que você puder. Então faça 2, 3, 4, no máximo 5. Porque para não ficar muito, né? Se a mensagem for em 30 minutos, 40 minutos, ela vai ficar muito grande. Não vai dar tempo. Por quê? Porque você não resumiu ela da maneira correta, o necessário. Certo? Vamos lá, então. Eu trouxe aqui, esse esboço não está na apostila de vocês, é só para a gente ter um exemplo aí também, tá? O que seria o título aí? O convite de Jesus. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse versículo que está aí. Aqui, ó, ali ele dividiu 1, 2 e 3. O que seria o ponto principal 1? O convite é feito por Jesus, tá lá, vinde a mim, né? Daí lá no 1 eu vou colocar letra A, vinde a mim, tá? Quem que disse isso? Jesus, né? Daí eu posso explanar, número 1, uma festa de casamento que Jesus fez, tal, tá? Número 2, é o segundo, né, no caso, o segundo ponto principal. O convite é para todos. Daí você vai explanar a letra A. Para quem é o convite? O convite é para... Daí você pode pegar versículos... Daí a gente vai entrar, se a gente for fazer uma mensagem temática, né? A gente vai ter várias opções ali. Se for expositiva, se for textual. Eu também posso usar esse esquema de qualquer uma das mensagens. Tanto tópica, quanto textual, quanto expositiva. A gente vai ver isso mais para frente. Mas aí é um exemplo de como eu vou fazer o meu esboço, tá joia? 3. Qual seria o terceiro ponto principal? O convite é para uma grande promessa. Qual é a promessa? Daí a gente vai colocar lá, letra A. A promessa é que vai ser alívio para os oprimidos. A promessa é a libertação para os cansados. A promessa... Daí eu vou colocar número 1, 2, 3, ou letra A, B, C, e eu vou discorrer ali. Certo, gente? Deu para entender bem? É tranquilo nessa parte. Tranquilíssimo, né? Muito fácil. Vocês vão fazer, ó, como é muito tranquilo, vocês vão lá, vou pegar o esboço e vão escrever rapidinho. Glória a Deus, aleluia. Então, esses são alguns exemplos que a apostila de vocês traz. Ela traz aqui outros exemplos, estudem, leiam e façam. Não adianta, é igual matemática. Sabe matemática? Quando você aprende lá a multiplicação, fazer a tabuada, o que você precisa fazer? Fazer conta de mais, fazer conta de multiplicar, entender o processo, ir lá e fazer exercício. A pregação, a mensagem é a mesma coisa. Quanto mais eu fizer, melhor vou ficar. Aperfeiçoando através da prática. Então, esboçar é colocar no papel as suas ideias resumidamente e ela tem que ter sentido. Uma coisa ligada à outra. Lembra sempre disso, viu, gente? Uma coisa ligada à outra. O ponto principal está ligado à sequência, tá? Não pode ter uma coisa fora de sequência. Eu tô falando de Jesus é o caminho e a verdade e a vida, eu vou lá para outra história e não tem nada a ver um contexto com aquela história. Então eu já fujo totalmente do meu objetivo. Então não pode. Por isso que o esboço é para isso, para nós não fugirmos. Deu aquela perdidona, a gente dá uma olhada lá no ponto principal, lembrei. Deu tudo certo daí, tá bom? Vamos lá. A organização do material e o uso de palavras nos sermões.
Como que nós vamos organizar esse material que nós temos, esse assunto principal, tá? É chamado de sentença, tá? Essa organização, sentença, tema ou proposição ou tese. Então, o que seria essa sentença ou tema? É o assunto que eu vou falar. Se Jesus, se Deus, se o Espírito Santo. Então, o que eu quero com isso? Que o que eles creiam, o que eles sintam e que eles façam. Eu tenho que ter muito claro. O tema, ele vai deixar muito claro para mim o que eu quero que as pessoas acreditem. Eu quero que eles acreditem que Jesus é o Filho de Deus. O que eu quero que eles sintam? Que eles sintam que Jesus realmente ama eles, que ele é o Filho de Deus que veio salvar, ele é o Salvador. E o que eu quero que eles façam? Que aceite Jesus. Quando eu terminar a mensagem, eu vou fazer o meu apelo lá, o apelo para que eles aceitem a Jesus. Então eu tenho que ter muito claro o que eu quero. Essa clareza de saber o que eles creem, sintam e façam, vai me ajudar na organização do meu tema. O meu tema, a minha proposição, a minha tese, né? Você pode chamar do nome que você quiser. Ele vai expressar isso daí, o que eu quero que eles creiam, sintam e façam. Tá joia? Tipos de sentença, que seria esse o tema, ou a proposição, ou a tese. Que tipo que seria esse? Eu vou ter um sermão informativo, tá? Que aqui diz assim, ó. Sentença do sermão informativo. Pontos principais do corpo. Aqui deu um exemplo de sentença. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele colocou essa sentença. Daí ele colocou ele colocou 3 pontos principais aqui para nós. 1, a derrota de Golias por parte de Davi mostra a plena confiança que ele deposita em Deus. 2, a recusa de Davi em matar Saul mostrou a sua completa aceitação nos propósitos de Deus. 3, o arrependimento de Davi, depois do seu pecado, mostrou sua completa devoção a Deus. Então ele vai estar explanando dentro do tema, a sentença dele é falar que Davi é um homem, ou era, ou foi um homem segundo o coração de Deus. Daí ele vai, durante a mensagem, ele vai falar 3 partes da história de Davi. Ele vai expor, né? Aqui seria um sermão expositivo. Ele vai expor os acontecimentos da história de Davi e vai analisar esses acontecimentos e vai explicar e aplicar. Gente, essas 2 coisas, elas têm que estar completas sempre no nosso sermão, na nossa mensagem. Sempre eu vou ter que explicar e aplicar. Porque às vezes eu sempre ouço às vezes as pessoas dizer assim: como vocês já sabem a história de Davi? Gente, não é todo mundo que sabe. Na igreja nós temos o quê? Muitas pessoas. Tem pessoas que leem a Bíblia, pessoas que estão visitando, pessoas que são já teólogos, pessoas que já estudam, pessoas pastores, líderes, pessoas leigas, pessoas que conhecem. Quando eu estou explicando, eu preciso contar resumidamente aquela história. Gente, certa vez, Davi estava lá cuidando das ovelhas do seu pai e o seu pai manda ele levar a marmita para os seus irmãos. Chegando lá, ele viu um filisteu gigante que tinha afrontado o povo de Israel. Daí você explica. Agora você aplica. Gente, Davi confiou em Deus de maneira tão grande que jamais aquele gigante poderia afrontar o nome do Senhor, o Deus dele. Ele não teve medo. Então você vai aplicar. Como que você vai aplicar? O que tem deixado você com medo? Qual o gigante que tem afrontado a sua vida? Né, que tenha amedrontado o seu coração, se levante contra esse gigante. Então você vai aplicar. Então você vai explicar a história e aplicar. E como que seria esse explicar e aplicar? Vai ser aqui depois que eu vou colocar letra A, letra B, letra C, letra D. Vou colocar o que eu tenho que falar nessa questão, certo? Então esse seria um sermão informativo. O sermão para convencer. A sentença que aqui a revista traz é: Jesus é o Cristo, tá? Daí ele colocou lá 3 pontos principais.
a profecia por parte de Jesus, os milagres de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então aqui ele quer convencer as pessoas sobre Jesus. Então ele vai fazer a mesma coisa, vai explicar e vai aplicar, mas ele vai de uma maneira trazendo para a realidade, para a prática da vida daquela pessoa. Olha o que aconteceu com Jesus, olha quem era Jesus, vai explicar quem era Jesus, depois ele vai aplicar na vida daquela pessoa a prova sobre Jesus, até convencer que Jesus realmente é o Cristo, o Filho de Deus. Ele pode até discorrer sobre a história toda de Jesus lá, desde o nascimento, as profecias de Isaías, né? Pode ir lá e tal. Outro tipo de sermão, outra sentença temática é estimulador, que a pessoa quer inspirar os seus ouvintes, né? Quer falar sobre a motivação para orar mais, para buscar mais a presença de Deus, ou sobre as questões da vida social, das questões das lutas que nós estamos vivendo e tal. E também tem o sermão motivador. O que seria esse sermão motivador? Aqui ele traz assim: no geral a atividade requerida, visitar os doentes, ler a Bíblia todos os dias, aumentar as ofertas, frequentar a escola bíblica. Em muitas ocasiões, porém, o pregador obterá uma reação mais positiva se usar uma abordagem mais sutil. Se ele quiser motivar a congregação a uma participação maior no programa da igreja, por exemplo, poderá pregar sobre a igreja de Laodiceia. Então ele vai usar uma questão lá da palavra de Deus, da igreja de Laodiceia, e vai trazer para a aplicação da igreja hoje, e falando em relação a isso, motivando a igreja a buscar a Deus, a participar, né, a estar não morna, mas quente, né? E assim por diante, tá? Então, esses são alguns tipos de sentença, vamos dizer assim, com um tipo de objetivos, de temas que nós vamos trabalhar. Tem que ser ou motivador, ou informativo, ou convencer, depende daquilo que você quer passar para a pessoa. Você precisa saber disso já também, tá? E os pontos principais para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Quais são os pontos principais? Vamos lá. Do nosso sermão. Eu não coloquei slide, né? Os pontos principais para a gente entender, completar essa aula de hoje, gente. Quando eu preparo a minha mensagem, eu tenho um objetivo, fazer o esboço, né? Eu preciso preparar esse esboço. Ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser resumido. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma sequência, uma sentença que vai ser chamada de corpo da mensagem, tá? Esse desenvolvimento de esboçar, de colocar ali, vai ser o corpo da mensagem. Então eu tenho lá a minha introdução, que nós já vimos a aula passada, capítulo 4, nós vimos a introdução, eu fiz a minha introdução, agora eu vou para o corpo da mensagem. Esse corpo da mensagem, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um objetivo principal, que foi o que nós vimos agora, os pontos principais. E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenvolver a mensagem. Ela vai ser ou temática ou tópica, algumas pessoas usam como tópica, mas a revista aqui, a apostila do nosso ITQ usa como temática, ou ela vai ser textual, ou ela vai ser expositiva, tá? Então, esse é o assunto da próxima aula. O que é um sermão textual, o que é um sermão temático ou tópico e o que é um sermão expositivo. Nós vamos falar isso sobre a aula que vem sobre essas questões, tá certo? Então, o que vai acontecer agora? A partir de agora, eu estou montando o corpo da mensagem. Então, nós já vimos como ele deve ser e agora nós vamos ver, classificar se a mensagem ela é tópica, se ela é temática, se ela é expositiva ou se ela é textual. Tá joia? Por hoje é só. Nossa aula vai ficando por aqui. Façam a autoatividade do capítulo 5 na página 75. Aqui você vai ter algumas perguntas que vão te ajudar a fixar a aula que nós tivemos hoje, certo? Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula no capítulo 6 e 7 para nós terminarmos a nossa apostila. Que Deus abençoe e tenham bons estudos para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.